No programa de hoje, vamos conversar com a deputada federal pelo Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, falar sobre sua atuação parlamentar e conversar um pouco sobre política nacional e política no seu estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, deputada Natália Bonavides, ao nosso Espaço Cidadão, aqui direto da Câmara Federal. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra conversar contigo e deixo meu abraço para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer tê-la conosco. E eu gostaria que, inicialmente, você compartilhasse conosco, né, o que é que você considera, 3 pontos que você considera que foram fundamentais no exercício do seu mandato anterior como deputada federal, que lhe credenciaram para chegar novamente aqui à Câmara, exatamente sendo a mais votada do estado do Rio Grande do Norte, com uma votação realmente muito expressiva. Olha, Robson, acho que fundamentalmente a coisa principal de todas foi ter feito um mandato a serviço do povo trabalhador. A gente sabe que a classe trabalhadora brasileira sofreu demais nessa época de Bolsonaro. O povo empobreceu, o povo ficou em maior situação de desemprego, de vulnerabilidade, sofreu muito na pandemia. E, infelizmente, ter tido Bolsonaro à frente desse período deixou tudo mais difícil, porque era uma pessoa que não se importava com a vida do povo. Então, a gente buscou que o mandato fosse um instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, as medidas para combate à fome, as medidas de proteção da saúde da população, a medida de proteção das mulheres vítimas de violência, que inclusive foram ainda mais vítimas na pandemia, tudo isso foi o nosso foco, né? A nossa razão de existir. Como combater, né, a fome, como passar por esse momento tão duro que o nosso povo passou e que agora, felizmente, a gente está nesse momento de reconstrução e de retomar políticas que deem apoio ao nosso povo. Eu acho que um outro fator foi ter buscado fazer um mandato participativo, ou seja, estávamos sempre aqui em Brasília, né, nas lutas e defesas que deveriam ser feitas, mas sempre buscando estar em diálogo com a população, né? Estar no estado, estar em todas as regiões, fazendo debates abertos, inclusive, para prestar contas e para fazer com que as pessoas tivessem informações sobre o que estava sendo debatido aqui na Câmara. E eu acho que um outro fator muito importante foi ter podido ter, em parceria com o governo da professora Fátima Bezerra, lutado para levar investimentos para o nosso estado. Então, por exemplo, enquanto Bolsonaro aqui cortava recursos da assistência estudantil dos nossos jovens, das nossas jovens, a gente estava buscando colocar recursos para que esses jovens não ficassem para trás, não tivessem que abandonar as suas vagas de estudo porque precisavam trabalhar e ajudar no sustento da família. Eu acho que essa busca pelos investimentos, né, para também reforçar que o nosso povo não passasse necessidade, acho que foi um outro fator importante. E a gente espera agora, né, nesse novo momento que o país passa, que a gente possa contribuir ainda mais com ainda mais trabalho. Muito bem. Deputada Natália Bonavides, e quando nós pensamos nesse próximo mandato, que começou há poucos meses, o que é que você pretende deixar como marca, né, ao concluí-lo, né? Se é que vai concluir, né, talvez eu conclua, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o que é que você pretende deixar como marca desse novo mandato, com um outro contexto completamente diferente, inclusive no plano nacional, e diante também da reeleição, com quase 60% dos votos em primeiro turno, da professora Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte? Olha, eu acho que a gente tem uma tarefa principal de todas, que é atuar junto do presidente Lula e da governadora Fátima para que no Rio Grande do Norte não tenha ninguém passando fome, para que não tenha ninguém passando necessidade. A gente tem aí nesses 100 dias do governo Lula medidas muito importantes, mas sem dúvidas as que devem ser mais destacadas são justamente essas que trazem um novo olhar de volta, de cuidado com o nosso povo, de se importar com o nosso povo e de olhar para a nossa população como pessoas que têm direitos, né? De outra forma, como aconteceu com Bolsonaro, que tratava a nossa população basicamente como pessoas que por todo o mandato foram desprezadas e na hora da eleição tinham ali alguma tentativa, né, de se influenciar. Então, eu acho que essa é a nossa maior batalha, né? Essa é a nossa maior guerra, reconstruir aquilo que foi destruído pelo governo Bolsonaro, mas não simplesmente
reproduzindo programas que foram bons, que deram certos, mas sim aprimorando-os, né? É só a gente ver como está sendo feito com Bolsa Família, como está sendo feito com Mais Médicos, como está sendo feito com Minha Casa Minha Vida. São todos programas que tiveram, né, representaram experiências positivas e que não estão sendo simplesmente relançados da forma como aconteceram, e sim aprimorados ainda mais de uma forma que o nosso povo seja atendido da forma ainda mais correta. Eu acho que o meu trabalho é ajudar o presidente Lula nessa missão para que, como ele diz e sempre sonha, né, todo brasileiro, no meu caso, todo potiguar, tome café, almoço e jante. Perfeito. E há um fator muito importante nisso que as pessoas precisam perceber, que uma coisa é você desenvolvendo programas governamentais, muitas vezes políticas de Estado e nem de governo, e você chegar e dar continuidade àquilo. Outra coisa é com o que aconteceu em relação ao governo Bolsonaro, na educação, na assistência social, em tantas outras áreas, onde você literalmente desmantelou as políticas. O terceiro governo de Lula, ele começa com um aspecto diferente, né? É primeiro tentar reconstruir, exatamente, reposicionar o Brasil, né, até internacionalmente, como a gente está vendo, para depois continuar a avançar. Então, assim, é um período que, apesar de ter sido feito muito já em 100 dias de governo, mas que me parece que ainda é um desafio, como se a gente ainda estivesse no processo de transição. Exatamente. A gente tem que, é como se a gente tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo, e temos, né, de como que aquela expressão fala de trocar a roda com o carro andando, porque é fato que uma das principais tarefas é a de reconstrução. Vocês imaginem que Bolsonaro não deixou recurso para livro didático, para as crianças terem livro didático para estudar na escola. Então, prevenção a desastres naturais. Exatamente. O próprio Bolsa Família, que no modelo dele de auxílio emergencial, ele anunciava que ia ser tal valor, não tinha nem recurso para isso, né? Então eram coisas que eram ditas sem nenhuma correspondência com a realidade. Então a primeira tarefa foi essa, né? Lula já começou a trabalhar antes da posse, fazendo a articulação aqui no Congresso da aprovação de uma emenda constitucional que repusesse recursos nessas áreas fundamentais. Mas, enquanto isso, a gente tem esses desafios que estão postos, né, inclusive pela situação como o Bolsonaro deixou, por exemplo, a economia do país, e que eles têm que ser tratados de forma muito urgente, né? A gente quer retomar esses programas que foram destruídos, a gente quer retomar o orçamento, recompor o orçamento daquilo que foi absolutamente esvaziado, porque o Bolsonaro preferia botar recurso onde desse para comprar votos do que onde a população precisava. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso, a gente precisa lançar as bases da retomada de um modelo de desenvolvimento para o Brasil, né? Não cabe esse modelo privatista que Temer e depois piorado ainda com Bolsonaro fizeram com o nosso país de um governo federal que funcione apenas para deixar quem é rico mais rico. A gente precisa, como o próprio presidente Lula diz, colocar o pobre no orçamento e fazer medidas a partir do próprio Estado brasileiro que induzam esse desenvolvimento, essa geração de empregos, né, que fortaleça a nossa economia para que o povo volte a ter dignidade. Não achamos que isso vai ser fácil, né? Não achamos que isso será feito no passe de mágica. Temos uma extrema-direita que é golpista, que ela é muito ativa, que ela busca a todo momento, inclusive aqui no Congresso... Congresso mais conservador, exato, né? Tanto busca Câmara atrapalhar os trabalhos. Mas a gente está, né, muito firme para enfrentar esses desafios, para compor aqui no Congresso uma base que seja capaz de aprovar esses projetos que são fundamentais para o povo brasileiro e de retomar, né, o nosso país que volte para os trilhos do desenvolvimento. Deputada Natália Bonavides conosco hoje, aqui, ela que é do PT do Rio Grande do Norte, né, conversando direto da Câmara Federal sobre sua atuação parlamentar, e queria te ouvir um pouquinho também, antes de irmos lá para Natal, lá para o Rio Grande do Norte novamente, compreender a visão nacional que você tem em relação à atual conjuntura. Quando se olha a situação, você tem o governo de Lula, o presidente Lula, ocupando os seus espaços, tentando ampliar ainda a base no Congresso, tentando buscar mais apoios, e você tem do outro lado a oposição, que há muitas interrogações, se Bolsonaro vai liderar a oposição, se não vai, se vai ser a esposa, se vai ser o governador de São Paulo. Qual é a sua visão a respeito desse cenário nacional? Olha, a vitória de Lula nas eleições passadas, ela foi um passo fundamental para a retomada da democracia no Brasil.
mas a gente sabe que ela foi justamente um passo, né, que ainda tem muito mais que a gente precisa fazer para dizer que nosso país volta, né, a viver uma democracia em que as pessoas tenham seus direitos respeitados de forma plena. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de votos que Lula deveria ter tido é bem maior. A gente viu todo o processo de tentativa de fraudes que eles tentaram fazer. Isso é um escândalo, isso é um né? escândalo. É um escândalo que está sendo provado com os dados Exato. que se observa pela Polícia Rodoviária Federal. É escandaloso. Né? É escandaloso, né? Isso é um crime. O mínimo do seu direito a voto, de um cidadão que é eleitor poder votar, isso ter sido interditado, isso é realmente escandaloso. Então, a gente vê, né, tá vendo que eles realmente tentaram fazer, não só antes das eleições, tentando drenar o orçamento público para comprar votos, assediando trabalhadores, tentando impedir o voto, principalmente da população nordestina no dia das eleições, e fazendo toda a tentativa de descredibilizar as eleições que, graças a Deus, foi absolutamente mal sucedida, e a gente teve a posse do presidente Lula, uma tentativa de golpe após isso, mas a gente segue aqui firme nessa defesa. E eu estou retomando esse aspecto, né, das eleições para falar disso da conjuntura, porque isso é o que nos sinaliza como seguirão sendo tempos desafiadores, né? O fato de que houve o processo eleitoral, houve a posse do presidente Lula, e agora a gente segue aqui tentando implementar medidas que sejam em favor da classe trabalhadora brasileira, não significa que, ao mesmo tempo, enquanto isso, não exista uma extrema-direita que é fascista, que tem identidade com uma ideologia absolutamente nojenta, porque se trata de ter ódio às pessoas pobres, ódio às pessoas negras, ódio às mulheres. Além de conexão com células nazistas, inclusive, que lamentavelmente tem se multiplicado pelo país. É um absurdo isso. Então a gente tem esse setor da política brasileira que segue tentando interditar, né, inviabilizar os passos que a gente vem dando à frente, né, nessa retomada de rumos para o nosso país. Então eu acho que é um desafio, independentemente da figura de Bolsonaro, que isso é algo que muito se debate, se ele vai ou não liderar. Acho que essa é uma questão menor, porque independentemente da pessoa dele, há que se reconhecer que existe esse setor de extrema-direita muito radicalizado em suas ações e muito extremista em suas ideias, e que tem tido ações, incentiva ações violentas, né, discursos violentos. Eu, inclusive, como uma mulher deputada, eu sei bem o que é o tipo de violência política de gênero que essas pessoas incentivam e fomentam, né, como forma de dizer que não era para a gente estar nesses espaços. Então, eu acho que a análise desse momento da conjuntura é essa. Um momento de respirar aliviado, que o pior não aconteceu para a nossa democracia naquele período eleitoral, mas sabendo, né, sem ilusões nenhuma, de que segue sendo um período desafiador, em que ideias antidemocráticas são defendidas por esse tipo de gente, e cabe a gente avançar, fazer as políticas públicas funcionarem, fazer a nossa economia crescer e defender a democracia e o direito do nosso povo. Não pode cochilar, exatamente, né? Não pode sempre cochilar. Vigilantes. Deputada Natália Bonavides, e com relação olhando um pouquinho para o Rio Grande do Norte, né, houve uma expectativa muito positiva da eleição casada, como se diz, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, foi eleito um governante, a professora Fátima Bezerra, do PT, do mesmo partido do presidente da República, considerando desde o começo do mandato de ambos. O que é que isso traz de implicações positivas para o estado do Rio Grande do Norte? Já tem alguma notícia que possa ser dada, né, em poucos meses de governo, o segundo de Fátima e esse terceiro de Lula, os dois casados? Nossa, esse fato foi muito positivo para o nosso estado, né? A gente vai ter esse momento de um governo estadual e um governo federal que não só estão alinhados um com o outro, mas estão alinhados em termos de serem governos que têm interesses populares, que olham para a população, que veem a classe trabalhadora como prioridade. E em poucos dias, né, em poucos meses de governo, a gente já vê a diferença sendo feita nesse sentido, né? O anúncio que houve das obras que vão ser apoiadas no governo do estado, das estradas que vão receber recurso, a própria prontidão e a absoluta disposição que o governo federal teve naqueles dias difíceis que o nosso estado passou da crise de segurança. A gente viu uma
vigorosidade nas ações, empenho, no envio de recursos, no envio de equipamentos da Força Nacional, que foi muito importante para a gente passar por aquele momento difícil e passar por ele sabendo que virão recursos que vão nos ajudar a fazer mudanças estruturais. O anúncio de obras, finalmente, de volta do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma série de projetos... E a Petrobras que fica no Rio Grande do Norte. A Petrobras, inclusive, se vocês prestarem atenção no anúncio que foi feito pelo presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prats, ele disse que o Rio Grande do Norte vai ter a sede da área da Petrobras que vai cuidar de energias renováveis. A gente ainda não tem ideia de como isso é histórico, porque o debate que está acontecendo em todo o planeta sobre mudanças climáticas, sobre a necessidade de transição energética, ele já está acontecendo, mas ele vai ser um debate ainda mais forte a cada ano que passa. E o nosso estado ele tem esse potencial incrível de ter os ventos, ter a luz do sol, ter toda a possibilidade de ser uma vanguarda, né, nesse aspecto das energias renováveis. Então imagine a sede da Petrobras nessa área, sei lá. Então muitas coisas em poucos meses, muitos anúncios bons para o nosso estado, e que eu posso dizer é só o começo. A gente está aqui diariamente visitando os ministérios, levando os pleitos do nosso estado, das prefeituras que também se articulam junto a nós, e vem muito mais coisa boa por aí. E aí eu pergunto, e Natália Bonavides, que participa de todas essas articulações, né, que teve um mandato como vereadora de Natal, um mandato como deputada federal, repetiu agora sendo a deputada federal mais votada, está no meio de toda essa articulação entre Rio Grande do Norte e governo federal. Há uma disposição de fato, podemos considerar que você disputa a prefeitura de Natal nas próximas eleições? É uma chance real? Olha, a gente ainda tem todo um debate a ser feito. Vocês sabem que o PT compõe uma federação que é composta também pelo PCdoB e pelo PV. Então são debates que estão apenas iniciando dentro da federação, e que vão ser conduzidos com todo respeito às instâncias que existem, mas sim eu coloquei meu nome à disposição do partido para que considere, né, esse nome como uma possível para essa candidatura, né, à Prefeitura de Natal do ano que vem. Eu acho que existe, né, uma possibilidade de uma oportunidade única para a nossa cidade, nossa capital, nosso estado, né, de ter governos alinhados com esse horizonte principal de todos que a gente tem que ter. Se o Rio Grande do Norte, o estado já está alinhado, imagino com a capital também, todos alinhados, né? Infelizmente o nosso povo trabalhador de Natal, ele está sofrendo muito. Uma jovem que vive na Zona Norte, às vezes está passando mais de 2 horas para chegar, para assistir uma aula, por exemplo, ali na universidade. É o tempo de ir de Natal a João Pessoa. E são problemas, Robson, que quando eu era estudante, no movimento estudantil, eu fazia denúncias sobre, por exemplo, o sistema de transporte público da nossa cidade, que hoje segue, eu não vou nem dizer na mesma situação, porque piorados, muito né? pior, Segue piorados. Então, não há respeito com o povo trabalhador da nossa cidade. A gente tem centenas de crianças sem vaga na creche, que teve que ser por sorteio. Imagina, a vaga de uma criança na creche ser por sorteio. Problema que também não é de hoje, que também já tem. Então, assim, precisa de esses problemas serem enfrentados, né, de forma corajosa, de forma contundente, de forma articulada com outras medidas que estão sendo tomadas no país para enfrentar esses problemas. E aí é nesse sentido que a gente vem dialogando com o partido, com a federação, sobre essa possibilidade. Mas realmente é um debate que vai ser feito, né, nos devidos momentos, mas sem dúvidas que o nosso povo de Natal não merece ficar nessa situação que passa hoje de absoluto desrespeito a quem trabalha e que às vezes até está deixando de aceitar um trabalho, por exemplo, de noite, porque não vai ter nem como voltar para casa. A gente precisa enfrentar esses temas. Sem dúvida. E um outro, eu gostaria de que a gente, como nós chegamos em vários estados, né, que pontuar essas questões importantes em relação à capital, sua origem como deputada federal, né, a sua raiz política, que projetos ou que tipos de atuação você poderia complementar, destacar, ainda nesse tempo que nos resta, que diz respeito não só ao impacto positivo para o Rio Grande do Norte, mas também para o país como um todo? Olha, a gente tem tido uma atuação bastante contundente na área da educação, até porque foi uma das áreas mais atingidas nesses últimos anos sob o governo Bolsonaro, né, os cortes de recursos. E até para quem não sabe, deputada, né,
foram tantos cortes e se aumentou tanto o orçamento das Forças Armadas que chegou a ultrapassar, inclusive, o orçamento das Forças Armadas, né, o orçamento da educação. Os cortes não foram por razão de falta de recursos, né? Foi uma opção política, a ponto em alguns anos ter chegado no final do ano com recursos sobrando no MEC, que é o Ministério da Educação, ou seja, se optou mesmo por não usar. Então a gente tem tido uma atuação bastante contundente nessa área, né? Inclusive daqui a pouco vou estar no MEC, certamente quando o programa for ao ar isso já vai ter sido anunciado, mas o anúncio oficial da recomposição do orçamento das universidades, e na própria Comissão de Educação aqui da Câmara a gente tem tido parceria com deputados e deputadas de todo o Brasil para lutar por essa recomposição orçamentária, lutar pela democratização dessas universidades, porque durante o governo Bolsonaro houve intervenção, né? A comunidade acadêmica elegia reitores que não eram aqueles que assumiam por causa dessas escolhas de perseguição política de Bolsonaro. A gente tem buscado também ter um trabalho junto ao tema da moradia. Então eu fui autora da lei que suspendeu o despejo na pandemia, que foi muito importante para que famílias que já estavam em situação de vulnerabilidade não ficassem ainda mais. Hoje a gente continua essa luta agora na Comissão de Desenvolvimento Urbano com outros parlamentares de todo o país para pautar esse tema da moradia, da retomada do Minha Casa Minha Vida, com uma política que não só vai ajudar o nosso país a se desenvolver e gerar empregos, mas que vai solucionar esse problema histórico do déficit habitacional que a gente tem em nosso país. E sempre é óbvio o tema das mulheres, né? A gente tem ainda um país que tem marcas muito machistas e que é preciso ter regulamentação para a mulher ganhar igual a homem, que era algo para ser óbvio quando cumprindo a mesma função, mas aqui a gente tem essa luta contra a violência que ataca as mulheres hoje, tanto no âmbito doméstico, no âmbito do trabalho, no âmbito aqui da política, e essa tem sido também uma grande parceria que a gente tem feito com parlamentares de outros estados para avançar nesses temas. Na verdade, são muitos temas, eu queria destacar esses porque foram temas que agora, durante o governo Bolsonaro, foram muito atacados e que a gente está tentando esse esforço de reconstrução. E é uma atuação também em favor do passe livre que pode impactar o país inteiro, né, para os estudantes. Nós temos, inclusive, agora na Comissão de Desenvolvimento Urbano, nós vamos fazer algumas audiências públicas sobre o tema do transporte, porque existe em muitos centros urbanos essa problemática do transporte, não só do valor que é pago, mas muitas vezes da própria qualidade do serviço, de serem sistemas de transporte que realmente atendam a população que faz uso e de entender o transporte como um direito que permite você acessar outros direitos, né? E em cidades como a que eu vivo, Natal, a capital do Rio Grande do Norte, isso é absolutamente desrespeitado, né? Não, na verdade, a cada ano o uso desse sistema cai, não porque as pessoas não mais estão precisando deles, mas porque estão inventando formas ou deixando realmente de ir aonde precisam, porque não tem um serviço que atenda aos itinerários que a população precisa. Então, um tema que a gente vai buscar trazer agora como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, todos esses temas relativos ao transporte público e sempre também sob essa perspectiva da sustentabilidade, da forma como os centros urbanos precisam se adequar a esse momento que a gente está vivendo de transição energética, de mudanças climáticas, que acaba que os países mais pobres têm pagam muita conta da poluição que aqueles países mais ricos fizeram. A gente precisa, como um país latino-americano, tratar desse tema de olho nos direitos da população, mas também fazendo as adequações devidas para que nosso povo não sofra mais. Sem dúvida. Estamos chegando ao fim aqui direto da Câmara Federal, em Brasília, dessa entrevista com a deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para suas reflexões, suas palavras a todos aqueles e aquelas que nos acompanham em várias partes do país, nas TVs e também na internet. Eu que agradeço muito a quem acompanhou, a quem assistiu aqui a nossa entrevista. Deixo um grande abraço para você, Robson. Acho que certamente quem está nos assistindo não sabe, mas foi uma das primeiras entrevistas que eu dei, foi para Robson lá em Natal. E muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns pela seriedade e o Brasil todo que está nos assistindo conta com o nosso mandato em defesa da classe trabalhadora. Obrigado, deputada.